Nós vamos hoje falar a respeito de algo muito importante na vida de um cristão: saber a hora certa de receber a promessa de Deus. Todos nós temos promessas de Deus, mas as promessas, meus irmãos, às vezes demora para ser cumprida. Nem toda promessa se cumpre de imediato. Nós devemos aprender a termos maturidade espiritual para esperar o tempo que for necessário. Diga amém. No verso de número 4 do capítulo 1, diz o seguinte: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Vá ao capítulo de número 2, por favor. Verso 1 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Jesus falava aos seus apóstolos a respeito de uma promessa dada por Deus. E Deus tem promessa sobre a vida de cada um de nós. Mas houve aqui uma ordem direta: ficai em Jerusalém. Jerusalém, meus irmãos, nesse período não era um lugar de cumprimento de promessa. Jerusalém, nesse período, era um lugar onde os apóstolos e todos os seguidores de Jesus estavam sendo perseguidos, presos e mortos. Esses homens que estavam em concordância no cenáculo não estavam vivendo os melhores dias da vida deles, mas eles creram na palavra de Jesus quando ele disse: ficai em Jerusalém e esperem pela promessa do meu Pai. Jerusalém, terra que negou a Jesus. Jerusalém, terra que prendeu a Jesus. Jerusalém, terra que matou a Jesus. Jerusalém, terra que perseguiu todos os cristãos. Esses homens estavam vivendo dias de incerteza, dias de insegurança, dias de tormento. E Jesus diz algo poderoso: ficai em Jerusalém. Eu imagino, e sou eu imaginando, a cabeça daqueles homens naquela hora. Jesus disse para que ficássemos em Jerusalém, mas nós sabemos tudo o que Jerusalém produziu sobre a vida de Cristo e tudo que Jerusalém tem trazido sobre as nossas vidas. Talvez você esteja vivendo em um lugar em que você tem sido perseguido. Talvez você tenha ou esteja vivendo em um lugar onde a morte te persegue, onde pessoas te perseguem, onde notícias ruins te perseguem. E é justamente neste lugar que Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: permaneça em Jerusalém. Talvez a gente ainda não entenda que no lugar que nós estamos, sendo perseguido, sendo caluniado, sendo maltratado, sendo tratados de qualquer forma, é justamente no lugar que Deus quer honrar a cada um de nós. Eu tenho uma história nesta igreja, eu fui honrado aqui. A minha esposa tem uma história nessa igreja, ela foi honrada aqui. Pessoas têm história nessa igreja, pessoas têm histórias em outros lugares, e no lugar em que um dia talvez foram afrontados, talvez foram envergonhados, hoje Deus tem honrado. Por isso Jesus disse claramente a esses homens: ficai em Jerusalém. Mas há uma palavra que Jesus disse nesta frase, que é onde muitos cristãos têm parado, onde muitos cristãos têm caído, onde muitos cristãos têm desistido e têm deixado de receber a promessa. Diga assim comigo: esperem. Esperem. Imagine esses homens querendo fugir, esses homens querendo sair daquele lugar,
mas a palavra de Jesus diz: espere no lugar em que estão te perseguindo, esperem no lugar em que estão te caluniando, esperem no lugar onde querem a tua prisão, no lugar onde querem a tua morte. Esperem. E aí nós olhamos para as nossas circunstâncias, nós olhamos para as nossas dificuldades, olhamos para os nossos problemas e começamos a pensar: o que é que eu estou esperando ainda para sair deste lugar? Talvez esse lugar que hoje te atormenta é justamente o lugar onde haverá o cumprimento da promessa de Deus sobre a sua vida. Espere no Senhor. Está difícil? Espera. Jesus não disse que talvez acontecesse, talvez aconteceria. Jesus não disse para eles: talvez, quem sabe um dia. Não, Jesus disse: esperem a promessa do meu Pai. E eu te digo hoje: espere a promessa do seu Pai. Ela vai se cumprir. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A promessa que Ele tem sobre a sua vida vai se cumprir. O problema aqui não era a promessa já existia. O problema aqui era as circunstâncias que eu tinha para esperar o cumprimento da promessa. Em Jerusalém, Jesus foi levantado no madeiro. Em Jerusalém, Jesus verteu o seu sangue. Em Jerusalém, Jesus deu o seu último suspiro de vida. Mas onde foi derramado o sangue de Jesus, foi derramada a promessa de que viria o Espírito Santo de Deus. Parece até incoerente, mas no lugar onde veio a morte também foi determinado que viria a vida através do Espírito de Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: esperem a promessa de Jesus. O problema não é a promessa, todos temos. O problema para esses homens e para nós hoje também é o tempo de espera. O tempo de espera não pode fazer você desistir no meio do caminho. É que tem gente que fala assim: Deus prometeu, mas o emprego ainda não veio. Deus prometeu, mas um filho ainda não foi liberto. Deus prometeu, mas a minha casa ainda não se entregou a Jesus. Deus prometeu, mas o milagre ainda não veio. Não deixe o tempo da tua espera anular a entrega, o cumprimento da promessa de Deus. Esses homens esperaram, mas Deus prometeu e eu continuo doente. Espere que a cura vem através do Espírito de Deus. Mas Deus prometeu, mas o casamento continua enfrentando luta. O meu casamento continua preso às garras de Satanás. Espere em Deus, confia nele e apresenta a tua união com tua esposa, com teu marido, com teu noivo, com tua noiva, seja lá com quem for. Espere em Deus. Quando nós colocarmos as nossas vidas diretamente nas mãos do Senhor, como fizemos hoje durante o louvor, a promessa dele vai se cumprir. O tempo de espera pode até parecer longo demais, mas o relógio de Deus não se atrasa, o calendário de Deus não está errado, ele sempre chega na hora certa. É na hora certa. Deus não vai se apresentar para você quando você consegue resolver o seu problema. Deus não vai se apresentar diante de você quando você tem o controle da situação, porque a honra não vai ser dele, a glória não vai ser dele. Deus aparece no momento difícil, Deus aparece naquela hora em que a nossa esperança está morrendo. Mas eu te repito uma vez mais: espera a promessa de Deus, porque ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Eu queria te fazer algumas perguntas aqui agora. Eu vou te perguntar e você vai responder no teu coração. Quantos anos Noé esperou para descer a chuva do dilúvio? O povo zombando dele, o povo caçoando. Olha, meu Deus, como eu estou velho. O povo caçoando dele, o povo, como dizem os jovens hoje,
zoando com a cara dele, mas ele creu na palavra de Deus. Deus falou com aquele homem uma vez e ele acreditou na promessa de Deus. Ele fez aquilo que Deus pediu para fazer. Ele não olhou para o tempo da demora, ele não olhou para a circunstância, ele não olhou para a dificuldade de construir a arca, ele não olhou para a zombaria que sofria, ele olhou para a promessa e esperou. E por conta da fé que aquele homem teve, por conta de ele saber esperar o tempo do cumprimento da promessa, ele e a casa dele foram salvos. Você e a sua casa serão salvos quando aprender a esperar no Senhor. Eu quero te fazer mais uma pergunta: quantos anos esperou Abraão pelo cumprimento da promessa? Quantos anos o homem ouviu da boca do próprio Deus: você será pai de nações, eu te darei um filho. Um filho da promessa. 25 anos Abraão esperou um cumprimento de uma promessa. E nós, porque estamos esperando há um ano, porque estamos esperando há um mês, porque estamos esperando uma resposta de algo que fizemos a semana passada, temos desistido de esperar e receber o cumprimento da promessa. Quantos anos José sofreu no Egito? Quantos anos aquele homem sofreu no Egito? Ele não desistiu, ele creu no sonho que Deus deu para ele, ele acreditou na promessa que recebeu de Deus. Nós não podemos, por conta do nosso sofrimento, por conta da nossa dor, por conta da nossa impaciência, impedir o cumprimento da promessa de Deus. Deus vai cumprir a promessa que Ele tem sobre a sua vida. Este sofrimento, assim como acabou o sofrimento de José, vai acabar o teu sofrimento, acredite nisso. Deus vai acabar com esta luta que você tem enfrentado. Deus é Deus que cumpre a sua palavra. Se tem algo que Deus zela, é a palavra dele. Se tem algo pelo qual Deus zela, é a palavra dele. Quantos anos ficou Israel no Egito escravizado? Mais de 4 séculos o povo sofreu. Mais de 400 anos o povo padeceu. Mas quando o povo clamou e ouviu a promessa de Deus, o povo creu e o povo saiu da escravidão e recebeu uma terra prometida. Uma terra, como diz a palavra, com casas que eles não construíram. Uma terra com poços que eles não cavaram. Uma terra com plantações que não foram eles que semearam. Deus entregou tudo para eles. E Deus vai entregar o que você precisa. Não impeça o cumprimento da promessa que Deus tem na sua vida por conta da sua impaciência. Não é no meu tempo, não é no teu tempo. A demora não significa abandono de Deus. A demora não significa que Deus esqueceu de você. Ele sabe a hora certa de entregar a tua promessa. Ele sabe a hora certa de entregar a tua bênção em nome de Jesus. Quem está esperando a promessa de Deus precisa entender: tudo aquilo que é valioso gera espera, precisa de tempo. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Mas o tempo dele está em acordo com o tempo da tua vida. Você não vai ter que esperar a vida inteira, mas espera um pouco mais. Tem gente que só precisa virar mais uma esquina. Tem gente que só precisa atravessar mais uma rua. Tem gente que só precisa esperar uma nova manhã. E tem desistido da promessa antes que ela se cumpra. Diga assim: o cenáculo era um lugar de espera, mas também um lugar de luta. Existe um romantismo quando a gente fala do cenáculo, quando a gente fala de Pentecostes. Existe um romantismo no ar que não condiz com a realidade. Esses homens estavam há 40 dias após a morte de Jesus, e Jesus pede para eles mais um tempo. Já estavam esperando há 40 dias. Aí Jesus fala para eles ficarem lá por mais 10 dias. A promessa não veio no 9º dia. A promessa não veio no 5º dia. A promessa se cumpriu no tempo determinado, no 10º dia, o 50º dia da colheita. Havia em Pentecostes festa. Pentecostes é uma festa que o povo fazia para celebrar as suas conquistas, e era uma das festas, a festa da colheita. E no dia da colheita, no 50º dia, esses homens receberam o cumprimento da promessa. O Espírito Santo veio.
o Espírito Santo veio sobre a vida de cada um daqueles homens. E quando o Espírito Santo de Deus vem, é impossível a sua vida continuar da mesma forma. Aqueles homens estavam escondidos, acovardados, prisioneiros do medo, mas quando veio sobre eles o Espírito Santo de Deus, a palavra conta que Pedro, cheio de ousadia, pregou a palavra de Deus, e 3.000 almas foram salvas naquele dia, por conta da promessa sendo cumprida na vida de Pedro. Tomé, que duvidava, estava no cenáculo. Pedro, que havia negado Jesus, estava no cenáculo. Esses homens tinham histórias. A cidade continuava hostil, a cidade continuava perigosa, o povo que matou Jesus continuava vivo e perseguindo aqueles homens, mas eles cumpriram a ordem de Jesus: ficar em Jerusalém. Eu não sei qual é a tua Jerusalém hoje. Eu não sei se a tua Jerusalém é o teu casamento. Eu não sei se a tua Jerusalém é a tua saúde. Eu não sei se a tua Jerusalém é a saúde dos seus filhos, é a vida dos teus filhos. Eu não sei qual é a tua Jerusalém. Mas em Jerusalém havia uma promessa, e a promessa se cumpriu. E na sua Jerusalém há uma promessa, e a promessa vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Mas qual é a sua necessidade? Esperar o cumprimento da promessa. Pastor, demora demais. Pastor, eu já estou esperando demais. Espere o tempo que for necessário, porque o tempo de Deus é o tempo perfeito. Quem conhece a promessa precisa aprender a viver debaixo de pressão. Quem conhece a promessa precisa aprender a viver debaixo até mesmo de opressão, de perseguição, porque a promessa, o diabo vai tentar impedir o cumprimento da promessa. Se lembram de Daniel? Na primeira oração que Daniel fez, o anjo disse a ele que Deus já ouviu e o enviou. Mas o diabo resistiu àquele anjo por 21 dias. Mas a promessa de Deus se cumpriu. Deus mandou Miguel, o príncipe do exército, para ajudar um anjo. Se um anjo precisou da ajuda de um outro anjo, um anjo mais forte, por que nós ainda não aprendemos a esperar no Senhor? É demorado, eu sei. É difícil, eu sei. É doloroso, eu sei. É inquietante, eu sei. Mas a promessa de Deus tem o tempo certo para ser cumprida, e ela vai se cumprir. Não tenha a menor sombra de dúvida. Se você se manter fiel a Deus, você vai ter a promessa de Deus cumprida na sua vida. O mesmo Deus que sustentou os discípulos é o mesmo Deus que tem te sustentado até o dia de hoje. É o mesmo Deus que vai continuar te sustentando até o tempo que for necessário. Aprenda a esperar o tempo de Deus, e todas as promessas que Ele tem sobre a sua vida vão se cumprir. A perseguição que você sente não é a ausência de Deus. A demora que você vive não é a ausência de Deus. Fica firme, se mantém de pé, se mantém fiel em oração. Aqueles homens não estavam fazendo outra coisa no cenáculo a não ser orar e buscar a presença de Deus. Persevere, persevere em oração, persevere em santidade, persevere. Por mais difícil que seja, persevere. Diga para o seu irmão: o maior perigo não era a perseguição, era a desistência. O maior perigo, meus irmãos, não é a perseguição. Qualquer coisa tem feito muitos cristãos desistirem. Qualquer coisa, qualquer luta, qualquer batalha. Aqueles homens estavam sendo perseguidos à morte. Você não tem sido perseguido à morte? Ou você tem sido perseguido à morte? Você tem carregado uma ameaça de morte declarada? Não. Nós temos condição de ouvir a palavra de Deus. Nós temos hoje a condição de conhecer todas as promessas de Deus. Ela vai ser cumprida. A promessa de Deus vai ser cumprida se você se mantiver fiel. Eles poderiam ter dito, já estamos aqui há 50 dias, nada aconteceu, vamos embora. Eles poderiam ter dito: mais um dia nós oramos, mais um dia nós jejuamos, mais um dia nós buscamos e nada aconteceu, vamos abandonar o cenáculo, cansei de esperar. Não faça isso.
Continue firme, continue orando, continue jejuando pela causa que você tem, continue trazendo para o altar a tua esperança, continua buscando no altar a força, continua buscando no altar a paciência que você precisa para esperar o tempo da promessa de Deus. O milagre, meus irmãos, estava marcado para o 10º dia. Naamã não foi curado no primeiro mergulho. O profeta deu uma ordem para ele. No último mergulho determinado por Deus é que veio o milagre da cura sobre ele. E foi no 10º dia. Jesus pediu para esperar até o 50º dia. Por 10 dias aqueles homens se trancaram naquele cenáculo. Escondidos sim, mas crendo na promessa de Deus. Com medo sim, mas crendo na promessa de Deus. Impacientes talvez, mas crendo na promessa de Deus. Eles não tiraram o pé de lá. Eles continuaram firmes em oração. E o Espírito Santo de Deus veio. O Espírito Santo de Deus veio sobre eles. E o Espírito Santo de Deus será derramado sobre você. Mas é preciso perseverança. Tem gente que tem desistido do casamento, tem gente que tem desistido do ministério, tem gente que tem desistido de filhos, tem gente que tem desistido de trabalho, tem gente que tem desistido da vida, porque não aprendeu a esperar no Senhor. Na quarta-feira eu até estava revendo a minha pregação, eu falei uma coisa que até pesada eu achei. Aí eu saí daqui na quarta-feira, foi até engraçado. Eu achei que eu estava aqui animando você, que não sei o que lá. Falei, pastor Jefferson, como foi a pregação? Pastor, hoje o senhor bateu no povo, hein? Eu falei, pastor, não bati não, bateu. Bati não, pastor, bateu. Aí eu falei, pastora Sueli, a senhora que é imparcial, não que o pastor não seja. Eu animei o povo, dei fé pro povo, eu bati no povo. Aí a pastora falou, pastor, veja bem. No veja bem eu já pensei, meu Deus, eu bati no povo de novo. Mas eu falei algo forte na semana passada. Eu disse que a maioria dos crentes hoje são crentes fracos. São fracos na fé, fracos. Pode ter sido algo forte, mas é verdadeiro. E eu não vou negar a verdade para você. Tem muito crente fraco, crente que desiste na primeira batalha, crente que desiste no primeiro obstáculo. Tem gente desistindo da fé, desistindo de ir à igreja. Ah, você vai na igreja de novo. Você está lá há quanto tempo e Deus não tem feito nada? Você sabe o que Deus já fez por você. Você sabe tudo aquilo que Deus já fez pela sua vida. Não desista da sua fé, não desista de perseverar, não saia do seu cenáculo, não abandone o altar de Deus. A promessa foi lançada sobre você. Muitas promessas são lançadas sobre nós. Se nós continuarmos firmes, fiéis, perseverantes, a palavra de Deus vai se cumprir, porque o mesmo Deus que começou a obra é fiel para terminá-la. Deus não começa nada para não terminar. Deus não dá início a uma obra que Ele não seja capaz de concluir. A obra que Deus começou na sua vida vai ser concluída, cedo ou tarde, amanhã, depois, ano que vem, eu não sei quando, mas de uma coisa eu sei: a promessa vai se cumprir. Qual é o segredo? Qual é o preço? Se mantenha fiel, não saia do seu cenáculo, não abandone a sua fé, não saia do seu propósito, não saia. Se Deus colocou uma promessa no teu coração e você creu que é dele e recebeu que é dele, espere o tempo necessário e a promessa vai se cumprir. O mesmo Deus que começou a obra ainda trabalha por você. Diga: quando o tempo de Deus chega, ninguém consegue impedir. E cumprindo-se o dia, diga comigo, e cumprindo-se o dia. Foi se cumprindo o dia de Pentecostes. Não foi antes, não foi depois, foi no dia, foi no momento que Deus determinou. Aprenda isso. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo sobre aquele povo. O povo foi cheio de fé, o povo foi cheio de força, o povo foi cheio de esperança, o povo foi cheio de coragem, o povo foi cheio de ousadia, porque neles habitava o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus continua se manifestando na vida daquele que o busca. Busque 10 dias trancados, 10 dias trancados em oração, perseverando em fé. Aí de repente veio um som,
de repente veio um vento, de repente vieram as línguas, e de repente veio o Espírito de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Não há ninguém que receba o Espírito Santo de Deus e continue da mesma forma. Não há ninguém que receba o Espírito Santo de Deus e a casa continua do mesmo jeito. Não há como. Não há como. O Espírito de Deus é Deus agindo na terra, é Deus agindo na sua vida. O Espírito Santo foi o cumprimento de uma promessa. Você já tem o Espírito Santo, Deus já te deu o Espírito Santo, mas é preciso que Ele habite em você, é preciso que Ele se mova dentro de você. Não saia do seu cenáculo, porque a sua promessa vai ser cumprida em nome de Jesus. Aqueles homens, eu disse no início, estavam sendo perseguidos, estavam todos amedrontados, todos escondidos. Com certeza aqueles homens estavam cansados. 10 dias orando sem parar. Claro, eu não imagino que eles ficaram as 24 horas do dia orando, mas eles estavam ali unidos, reunidos em um propósito. A gente vem para o culto e um ora por uma coisa, outro ora por outra. A gente não tem mais a concordância necessária. No momento de buscar a Deus em louvor, é o momento de buscar a Deus em louvor, é o momento de buscar o Espírito Santo. Quando todos eles estavam em concordância, o Espírito Santo veio. Outro dia o bispo me repreendeu no monte, me repreendeu, não falou diretamente, mas eu sei que foi para mim aquela palavra. Nós estávamos orando, todos nós lá no monte, os pastores, e orando todos pelo Espírito Santo. E aí no meio da minha oração, eu tinha buscado o Espírito Santo, eu estava buscando verdadeiramente o Espírito Santo. E no momento da minha oração eu desejei o Espírito Santo sobre minha esposa e sobre os nossos filhos. E aí de repente eu comecei a orar para que Deus abençoasse a minha casa. Eu fiz algo errado? Não, mas eu saí do propósito de oração em que todos estavam. Nós precisamos orar em concordância. Quando é hora de buscar o Espírito Santo, eu oro para buscar o Espírito Santo. Quando é hora de louvar a Deus para que o Espírito venha, eu louvo a Deus para que o Espírito venha. Depois eu fiz a minha oração sozinho. E é isso que nós precisamos entender. Concordância. O Espírito veio sobre gente cansada, veio sobre gente que chorou, veio sobre gente que sofreu, assim como todos nós. Nós temos lágrimas derramadas, nós temos sofrimentos acumulados, vividos, mas o Espírito Santo ainda se manifesta na vida de gente cansada como nós. Mas não deixe o seu cansaço espiritual impedir o cumprimento da promessa de Deus. A promessa foi lançada e haverá o dia do cumprimento dela. Tenha fé, se mantenha firme, em concordância com os propósitos de Deus, e eu tenho certeza que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Não duvide. Aprenda a esperar em Deus. Aprenda a esperar o dia do cumprimento da sua promessa, e você vai viver o algo extraordinário que Deus tem preparado para você. Já havia uma promessa sobre eles, já há uma promessa sobre você. Da mesma forma que foi cumprida lá, será cumprida na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Aprenda a respeitar o tempo de Deus. Amém, meus irmãos? A mensagem que eu trouxe hoje é essa, simples e direta, objetiva. Aprenda a esperar no tempo de Deus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Vamos ler mais uma vez. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Diga assim comigo: e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo, e todos nós sairemos daqui hoje cheios do Espírito Santo de Deus. Você que crê, diga amém, aplauda o seu Deus, e que Deus fale mais ao seu coração, em nome do Senhor Jesus.